Olá, galera concurseira, estamos de volta aqui para trazer mais assuntos sobre a nossa lei 17331 RJU Marabá. Desta feita, eu quero primeiramente agradecer a todos que estão inscritos no canal. Gente, chegamos à marca, deixa eu conferir aqui, são olha só, mais de 1.600 inscritos. Gente, quero agradecer demais você que está inscrito no nosso canal, você que tem acompanhado os vídeos. Esse canal tem crescido graças a você que tem acompanhado, que tem dado aí o seu like, o seu joinha, quer dizer, o seu joinha, você que tem se inscrito no canal, muito obrigado mesmo. Continue firme e forte, estaremos juntos com você buscando a aprovação no concurso público da Prefeitura Municipal de Marabá, como eu falei também no vídeo anterior, outros concursos também. Nós estaremos focados aí não só no concurso de Marabá, mas concursos federais, estaduais, de grande relevância. E você que quer seguir essa carreira, que quer lutar aí pela aprovação do concurso público, fica ligado comigo, com a gente aqui no canal, que você vai ter muito mais dica, muito mais ajuda nesse sentido para a gente junto conquistar a carreira pública. Mais de 1.600 inscritos, galera, eu quero agradecer demais, obrigado. E vamos que vamos, continuando aqui a legislação que nós estamos estudando. Do procedimento administrativo disciplinar sumário. Mais uma vez eu digo para você fazer leitura, eu só vou dar uma pincelada aqui em algumas situações sobre esses processos, mas você é quem vai ler, tá? E vai anotar direitinho as datas, e anotar os prazos, porque isso às vezes cai em prova. Olha só, a questão aqui do procedimento sumário, olha só, ele vai dizer algumas situações, a hipótese aqui, ó, detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, o servidor será notificado por intermédio de sua chefia imediata para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias. Você não pode acumular em regra cargo público, você não pode acumular emprego público com cargo público, não pode acumular função, por exemplo, no município, no estado, isso é proibido, é vedado pela lei. Então, se for verificado que você tem uma acumulação ilegal, você será notificado pela sua chefia imediata e vai ter um prazo de 10 dias para optar por qual você deseja, continuar. Ele vai dizer aqui, na hipótese de omissão por parte do servidor titular do órgão ou unidade, este tem lotação, compulsoriamente adotará alternativamente uma das seguintes providências. Aí vai dizer aqui, né? Constitui uma comissão para processar o feito, vai encaminhar do expediente à unidade, corregedoria, e aí vai dizer aqui embaixo, em qualquer das hipóteses, o procedimento será sumário, se desenvolverá nas seguintes fases. Instauração, com a publicação do ato, do qual constará a autoria e a materialidade da transgressão, objeto de apuração, e a instrução sumária, que compreende iniciação, defesa e relatório. Olha só o que compreende a instrução sumária: iniciação, defesa e relatório. E no final, o julgamento. E aqui ele vai explicar direitinho como funciona cada um desses, pelo menos aqui sobre a unidade, sobre a indicação, sobre a ampla defesa. Ele vai dizer o que você tem que entender do processo sumário. O processo sumário é aquele processo rápido, é um processo que não vai durar muito tempo, que não vai demorar dias e dias. A tendência aqui é resolver esse caso o mais rápido possível. O sumário é aquelas situações em que são resolvidos os casos bem mais rápido que um procedimento normal padrão. Aí você vai dar uma lida, gente. Você vai dar uma lida, vai ver direitinho aqui como é que funciona. Ele vai falar sobre os prazos aqui. É bom você anotar os prazos. Eu não vou ler, gente, porque, como eu tenho falado nos vídeos, essa é uma missão do concurseiro. Você quer ser aprovado no concurso? Então você vai ter que ler. Infelizmente, assim, às vezes a gente se dá melhor ouvindo, se dá melhor e com outros meios. Porém, gente, não vai ter jeito. Se você quer ser aprovado em algum momento, você tem que pegar uma apostila, pegar uma lei, você tem que ler, porque ler faz parte do processo. Aí você vai ler toda essa situação aqui. Olha só, 160. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. Então, por um acaso, o servidor está ali aposentado, ele acaba cometendo uma falta punível de demissão.
ele vai ser cassada ali a aposentadoria dele. Ou uma disponibilidade, se ele tiver na situação de disponibilidade. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e demissão. Olha, ele vai ser destituído. No caso do cargo em comissão, não é demissão, é destituição do cargo. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada a pedido do titular do cargo será convertida em destituição do cargo em comissão. Então, de repente, aquele comissionado, aquele que recebeu um cargo em comissão, que eu repito para você não esquecer que pode cair na tua prova sim, é aquele que recebe lá uma secretaria de por exemplo, de um prefeito municipal, ele está sendo secretário ali da prefeitura municipal. Então, nesse caso, se ele durante essa situação ele pediu exoneração, mas foi constatado ali uma infração que é sujeita à penalidade de suspensão e demissão, essa destituição vai ser convertida essa exoneração, que é pedido do servidor, vai ser convertida em destituição. É importante saber isso por quê? Porque você vai ver mais adiante que existem algumas situações em que você tem um prazo, caso você entre nessa situação aqui de irregularidades, tem um prazo X aí que você não pode fazer um concurso, por exemplo. Tem prazo que você não pode fazer concurso enquanto não regularizar determinada situação aí. Essa questão da demissão, por exemplo. A demissão ou a destituição de cargo em comissão motivada por improbidade, pela aplicação irregular de dinheiro, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público estadual e nacional ou por corrupção passiva ou ativa implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, se ocorreu alguma das situações que está citando aqui, houve aplicação irregular de dinheiro público, improbidade, lesão aos cofres, dilapidação do patrimônio, corrupção ativa ou passiva, pode haver o que? A indisponibilidade dos bens. O que significa isso? De repente, aquele servidor cometeu essa infração. O que vai acontecer? Pode ser bloqueado os bens daquele servidor para quê? Enquanto está o processo, para quê? Para evitar que ele acabe utilizando os seus bens, porque às vezes o prejuízo é muito grande. Então, pode ser que aqueles bens eles têm que ficar indisponíveis para de repente até ressarcir o erário, se for o caso. Claro, tudo isso sem prejuízo da ação penal cabível. Se couber ação penal, que é provável que nesse caso caiba assim, então o servidor vai responder também penalmente. Isso não impede dele responder penalmente. A demissão da instituição de cargo em comissão fundada em processo administrativo disciplinar incompatibiliza o ex-servidor para uma nova investidura em cargo público pelo prazo estadual, pelo prazo de 5 anos. Lembra que eu falei para você a importância, por exemplo, lá, o servidor em cargo em comissão pediu a demissão, pediu exoneração, perdão. Ele pede exoneração. Aí foi constatada a infração dele. Então, aquela exoneração que ele pediu vai ser convertida em destituição. Por quê? Porque pode se aplicar o que diz aqui o artigo 63. Ele vai ficar por 5 anos sem ter uma investidura em um cargo público estadual. É o que está dizendo aqui a lei. Fundado em processo, a disciplina incompatibiliza, ou seja, o servidor ele fica incompatível para assumir um cargo público estadual por um prazo de 5 anos. Não poderá retornar ao serviço público municipal servidor que for demitido ou destituído de cargo em comissão, posição fundada em processo administrativo disciplinar que concluir pela prática de, aí está aqui citando, crime contra a administração pública, improbidade administrativa e aplicação irregular de verba pública, lesão aos cofres públicos ou dilapidação do patrimônio, corrupção ativa. É só lembrar que aquilo que causa prejuízo, principalmente financeiro, à administração pública, né, municipal, nesse caso que a gente está estudando aqui, se o servidor for demitido ou destituído, o cargo em comissão por decisão fundamentada em um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, então esse servidor não pode retornar ao serviço público municipal. Desta feita, ele não pode mais fazer concurso ou entrar como comissionado pela administração pública municipal.
de Marabá, que no caso é a lei que nós estamos aqui estudando. Certo? Galera, é importante, eu estou vendo aqui que o texto repete muito, então é importante você dar uma detalhada nisso. Olha. Se o servidor ele é um servidor efetivo, a gente viu isso nos primeiros vídeos, se você não viu, assista lá no início, os primeiros vídeos dessa disciplina que a gente está falando para você aqui. Se o servidor ele é um servidor que ele está na condição de efetivo, então ele vai ser demitido. Agora, se é um cargo em comissão, como diz a lei aqui, ele é destituído. Então a tua prova pode trazer no texto falando assim, o cargo em comissão ele vai ser demitido. Não, ele vai ser destituído. Demitido é para o servidor de cargo efetivo. É o que diz a lei aqui. Configura abandono de cargo a ausência do servidor ao serviço sem justificativa legal superior a 30 dias consecutivos. O servidor passou 30 dias direto, sem ir ao seu local de trabalho, sem se apresentar ao local de trabalho. Então significa que ele abandonou o cargo. Entende-se por inassiduidade habitual a falta de serviço sem causa justificada por 30 dias intercaladamente durante o período de 12 meses. São dois casos que podem gerar demissão do servidor. Porque um é o caso do abandono, agora detalhe é isso, gente. Os nomes, a nomenclatura também é diferente. Não sei como é que a banca FADESP vê isso, ainda não achei que tem sobre isso. Mas a FADESP pode muito bem trazer para você, por exemplo, dizendo que se trata de um abandono de serviço do cargo, abandono de cargo, inassiduidade habitual. Não, coloca assim, configura abandono do cargo, ausência por 30 dias intercalados durante 12 meses. Não, isso aí é inassiduidade. Abandono do cargo, a ausência do servidor é no prazo de 30 dias consecutivos, ou seja, 30 dias direto. Inassiduidade, 30 dias intercaladamente durante o período de 12 meses. Detalhe, esses dois casos em caso de falta injustificada. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado procedimento sumário previsto nesta lei para a apuração de acumulação ilícita, observando-se quanto à materialidade, vai dizer aqui, né? Ele vai dizer que a materialidade, na hipótese de abandono de cargo pela indicação, precisa do período de ausência, justificativa legal do servidor, período de 30 dias consecutivo, está repetindo aqui. No caso de nacionalidade, pela indicação dos dias de falta ao serviço, em caso de justificada, por período igual ou superior a 30 dias intercaladamente durante o período de 12 meses. O que é importante memorizar é que é utilizado o mesmo processo sumário da acumulação de cargo. O mesmo processo que é utilizado para acumulação de cargo vai ser utilizado também para esse caso aqui de inassiduidade habitual e para abandono de cargo. Importante detalhar, porque a tua prova pode perguntar isso. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Nessa hipótese aí, onde haja infrações puníveis, né, com demissão, cassação, são 5 anos para prescrever. Quando prescreve, eu não sei a gente utilizar o termo jurídico, porque eu não sou advogado, também não lembro agora como é que se utiliza o termo jurídico. Mas é aquela situação em que não cabe mais a aplicação de pena. Passou esse tempo, 5 anos aqui no caso das infrações puníveis com demissão, passou 5 anos, não foi apurado, acabou, esquece. Em 2 anos com a suspensão, aqui eu sugiro que você faça uma tabelinha também, coloca lá 5 anos infrações puníveis com demissão, coloca lá 5 anos, suspensão são 2 anos, se em 2 anos não se apura a situação, aliás, não se conclui, né? Não se conclui o processo, é que sobre a suspensão em 2 anos também prescreve ali aquela penalidade, aquele ato, né? Em 180 dias, quanto à advertência, também prazo, quanto à advertência, 180 dias. Agora aqui um detalhe importante, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Pois bem, o que quer dizer isso? A prescrição não começa de quando ocorreu o fato, mas sim desde que se tomou conhecimento. Digamos, um servidor ele
ele cometeu um ato de improbidade que causou prejuízo, dano ao erário. Isso ele cometeu há 3 anos atrás, porém foi descoberto agora. Então, o prazo de 5 anos, porque esse tipo de atitude ele pode gerar uma demissão ou uma cassação, se for o caso, esse tipo de o prazo começa a correr a partir do momento do conhecimento e não no momento em que ocorreu o fato. Ah, o cara fez há 10 anos atrás, foi conhecido agora, ele está aposentado inclusive. Então, a partir desse momento, começa a se contar o prazo de prescrição. Assim para os demais, a mesma coisa. É importante saber isso, galera, que o prova pode dizer que começa a contar a partir da ocorrência do fato. Não. É a partir do momento em que se tem conhecimento do fato. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Aqui ele vai falar do procedimento administrativo disciplinar ordinário. E aqui você vai. Eu vou dar para você também. Eu vou dar essa missão, essa tarefa, dever de casa de você ler também. Só vou destacar algumas coisas aqui. Aqui é por responsabilidade do servidor por falta de irregularidade praticada de cargo ou função, por ação ou omissão dolosa ou culposa que tem relação com atribuições de cargo em que se encontra investido compreendendo dois procedimentos. Aqui vale dizer que o sumário era para coisas mais simples, entre aspas, coisas mais simples. Agora, que como são coisas um pouco mais complexas, são assuntos que inclusive podem gerar demissão de um servidor, então vai ser um processo administrativo. Aliás, não porque vai gerar demissão, porque também o caso de inassiduidade e o caso de abandono também gera demissão. Porém, aqui pode gerar, por exemplo, questão de prejuízo ao horário. Então isso é um pouco mais grave, é bem mais grave. Então nesse caso é utilizado o processo administrativo disciplinar ordinário. Ele vai ter duas situações, dois procedimentos, que é a sindicância e o PAD. Gente, você vai ler tudo isso aqui, porque aqui é muita coisa, não adianta, E você, tem inclusive aqui uma lista dizendo aqui quando vai ser aplicado esse processo, quando vai ser aplicado esse procedimento. Agora é o seguinte, entender o seguinte, sindicância e PAD. Primeiro passo para a sindicância. A lei vai dizer que após a sindicância é que vai ser verificado se aquela situação ela vai para um processo ou se ela ou se vai aplicar um outro tipo de punição. Aqui, o servidor que responder à sindicância ou ao processo ao PAD, né, que é o processo administrativo disciplinar, por falta de regularidade de constituição combinada, seja a demissão ou quem seja a obrigação de indenizar por prejuízo ou danos causados ao erário público, somente poderá ser exonerado a pedido após conclusão do processo de cumprimento da penalidade. Gente, é assim, primeiro você vai ler e você vai ver que a lei vai dizer isso. Você vai passar primeiro pela... Você não, né? Porque você não vai fazer nada irregular na administração. Mas existe ali esse processo de sindicância e a sindicância vai indicar. Vai indicar o quê? Vai indicar se aquela situação ali ela vai gerar uma demissão, se ela pode gerar uma demissão, ou simplesmente ela... não vai gerar demissão, então é arquivado o processo e pronto. Se não, é encaminhado para que ocorra o processo administrativo disciplinar. Então, galera, é assim que funciona. Você vai ler, você vai compreender aí. É uma lição de casa, gente. Porque se eu me ater muito a ler, o vídeo fica muito longo, eu não consigo concluir a disciplina. E aí vai ficar todo mundo enrolado para a prova, né? Porque tem muito assunto. Eu tenho coisas ainda de outros assuntos para colocar aqui no canal. Muita gente pedindo, quero ver se eu coloco ainda. E o tempo está em cima, né? Hoje é dia 15 já. Então eu quero adiantar o máximo possível. Se tiver alguma dúvida, dá uma lida aí. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí na descrição do vídeo, manda e-mail pra gente, enfim. Aproveite aí
e no que a gente puder ajudar, é claro, a gente vai estar à disposição. Detalhe também sobre isso aqui é você entender isso aqui, ó. Havendo indício de prática de crime, a autoridade que instaurar o procedimento comunicará imediatamente ao Ministério Público para necessária persecução criminal. Então, assim, se houver indício de prática de crime, a autoridade que instaurar já vai comunicar ao Ministério Público. A tua prova de SEC vai comunicar a Polícia Federal, vai comunicar a Polícia Civil, vai comunicar um outro tipo de órgão que não seja o Ministério Público, está errado. Tem que comunicar, diz a lei, o Ministério Público e imediatamente. Não é só comunicar após o final do processo, não, é imediatamente, porque vai acontecer concomitantemente o processo, o procedimento e também a apuração pelo Ministério Público, se for o caso. Olha, vai falar, olha só a sindicância. Olha o que eu falei de sindicância. Você vai ler também isso aqui, gente. Galera, você vai ler tudo. Isso aqui eu não vou me ater, só vou pegar aqui os tópicos principais para você entender. Ó. A sindicância restaurada, está dizendo que quando houver indícios, né, de... restaurada quando não houver indícios, olha só a situação. Quando não houver indícios suficientes quanto à materialidade e autoria dos fatos, como preliminar procedimento disciplinar ordinário, para a apuração da materialidade e autoria do fato punido com advertência e suspensão até 90 dias, caso em que poderá resultar na aplicação de sanção administrativa disciplinar. Ele vai explicar como é que funciona, como é que é todo o sistema. Você vai ler isso aqui, galera. Você vai ler. Olha só, o PAD, esse aqui eu vou deixar para falar em outro vídeo, porque isso aqui é recorrente em provas. Então é bom de falar com um pouco mais de calma. E vou parar por aqui, tá, galera? Um abraço para você, obrigado você que acompanha o nosso canal. Mais uma vez quero agradecer os mais de 1.600 inscritos. Continue nessa luta, nessa garra, nessa fé que você vai conseguir. Mande aí o seu joinha, participe com a gente, coloque seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. Aproveitando, quero dizer para o pessoal que eu ainda estou com a expectativa de colocar alguma coisa sobre a gente estou na expectativa também de fazer uma prova ou fazer um resumo para o nível fundamental, que o pessoal tem pedido muito, mas é porque é muita coisa, muita correria, meu tempo é muito curto. E eu também, assim, eu tenho que elaborar, tenho que juntar para poder elaborar e trazer aqui no canal. Então, eu peço que vocês tenham paciência, né? Assim que eu puder, assim que eu finalizar isso aqui, que é muito longa essa lei, assim que a gente finalizar essa lei e as alterações dela, eu estarei fazendo, com certeza, aí, verificando esses casos aí que me pediram, tanto do agente de trânsito, como também, principalmente, dos níveis fundamentais, que vai fazer nível fundamental. Beleza? Então, um abraço para você. No próximo vídeo estaremos, se Deus quiser, concluindo essa parte da lei e iremos também para as alterações da lei, que é muito importante, hein? Você saber as alterações, porque elas podem ser peguinhas na prova. Um abraço para você, continue firme e forte, leia seu texto. Obrigado e até mais.